A Bíblia diz que Jonas foi vomitado pelo grande peixe na terra. Mas se Nínive, destino final do profeta, fica a mais de 1000 quilômetros do mar mais próximo, como isso seria possível? Estaria a Bíblia cometendo um erro geográfico? Ou será que há um detalhe ignorado por muitos, mas essencial, que muda completamente a nossa compreensão dessa história? Prepare-se, porque o que você vai descobrir neste vídeo pode desafiar tudo o que você já ouviu sobre Jonas. E comenta aqui embaixo. Você já se perguntou como Jonas foi parar em Nínive se a cidade não tem nenhum mar por perto? Jonas era um profeta em um tempo turbulento da história de Israel, chamado diretamente por Deus para uma missão incomum: pregar a capital do império inimigo, Nínive. A ordem foi clara e direta: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Essa cidade era o centro do poder assírio, um império conhecido por sua brutalidade e opressão aos povos vizinhos. Era uma ordem divina que carregava não só risco, mas escândalo. Um profeta hebreu deveria ir sozinho ao coração do império mais cruel da época para confrontar seus pecados. Para muitos, isso soava como uma sentença de morte. Mas Jonas, ao receber essa missão, tomou uma decisão drástica. Em vez de seguir para o leste em direção a Nínive, ele fugiu para o oeste, rumo a Tarsis, uma cidade distante, situada possivelmente na região da atual Espanha. Ele desceu até o porto de Jope, no litoral de Israel, e embarcou em um navio mercante. Essa fuga não era apenas geográfica, mas também espiritual. Jonas tentava escapar da presença de Deus como se isso fosse possível. Seu ato de rebeldia não foi fruto de medo comum, mas de uma resistência profunda ao propósito divino. Durante essa fuga, uma tempestade violenta caiu sobre o mar. Os marinheiros do navio, homens experientes, logo perceberam que aquela tormenta não era natural. A embarcação estava prestes a naufragar e eles clamavam a seus deuses, lançando cargas ao mar. No porão, enquanto o caos tomava conta, Jonas dormia. O contraste entre o desespero dos pagãos e a apatia do profeta é gritante. Despertado pelo capitão, Jonas não ora, mas apenas admite ser o causador do desastre. Ele reconhece que está fugindo do Deus que criou o mar e a terra. Depois de lançar sortes e confirmar que Jonas era o responsável pela tempestade, os marinheiros, a contragosto, aceitaram a proposta dele, lançá-lo ao mar. Jonas sabia que sua presença era o motivo do juízo divino sobre o navio. E assim fizeram. Imediatamente, o mar se acalmou. Os marinheiros atônitos reconheceram o Deus de Israel e ofereceram sacrifícios em sua honra. Mesmo em sua rebeldia, Jonas foi instrumento para que pagãos se voltassem ao verdadeiro Deus. Uma ironia profunda da narrativa. Mas ao ser lançado ao mar, Jonas não morre. Deus, em um ato de misericórdia incompreensível, envia um grande peixe para engoli-lo. Jonas permanece 3 dias e 3 noites no ventre do animal. Esse período se tornou um símbolo de transformação espiritual. Ali isolado, cercado por escuridão e desespero, o profeta reflete. Ele ora, clama, se arrepende. Sua oração registrada é cheia de imagens vívidas e palavras que demonstram um coração sendo quebrado e restaurado. A geografia bíblica nos ajuda a entender onde isso pode ter acontecido. Se Jonas embarcou em Jope e foi lançado ao mar no Mediterrâneo, então o peixe que o tragou também estava nessa região. O texto não indica que o animal tenha nadado milhares de quilômetros até Nínive, o que seria impossível, pois a cidade não tinha mar. Ao contrário, o texto diz apenas que o peixe vomitou Jonas na terra. Não há menção a Nínive nesse momento, e isso é crucial para entendermos o restante da história. Esse pequeno detalhe é uma chave poderosa. Deus não transportou Jonas diretamente para o local de sua missão. Ele o poupou da morte, restaurou sua fé, mas deixou que o profeta fizesse o restante do caminho por conta própria.
Jonas teve que caminhar centenas de quilômetros a pé. Isso muda tudo. A restauração não foi instantânea nem isenta de esforço. Era necessário passar pelo processo. E esse processo começa assim que os pés de Jonas tocam novamente a terra, firme. Quando o grande peixe obedece à ordem divina e vomita Jonas na terra, começa uma nova etapa na missão do profeta. A Bíblia não especifica onde exatamente ele foi deixado, mas sabemos que o local não era Nínive. A cidade assíria estava localizada no interior da Mesopotâmia, a mais de 1.000 quilômetros de distância do mar Mediterrâneo. É razoável concluir que Jonas foi lançado de volta à costa de Israel, talvez até próximo ao porto de Jope, o mesmo lugar de onde havia fugido. Se você curte esse tipo de vídeo, clique no botão de like e deixe nos comentários de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Continuando, esse retorno simbólico ao ponto de partida carrega um profundo ensinamento espiritual. Deus poderia ter usado qualquer método para levar Jonas diretamente a Nínive, mas escolheu devolver o profeta à terra com uma ordem clara: levantar-se e ir. Agora, Jonas teria que percorrer toda a distância até a cidade assíria por conta própria. A caminhada não era apenas física, mas espiritual. Ele teria que enfrentar sua resistência, seu preconceito e o peso da missão que antes rejeitara. A jornada de Jonas até Nínive exigia atravessar regiões perigosas e inóspitas. Os caminhos disponíveis passavam por desertos, planícies áridas e zonas sob domínio de povos hostis. Era comum o uso das rotas de caravanas, como a Via Maris ou a Rota do Rei, que conectavam o Mediterrâneo às cidades da Mesopotâmia. Nessas trilhas, viajantes, soldados, mercadores e peregrinos seguiam em comboios para se proteger de salteadores e animais selvagens. Jonas, porém, não era um comerciante, era um homem solitário com uma missão profética. É notável que, mesmo após o livramento miraculoso, Jonas não recebeu transporte celestial até Nínive. Deus quis que ele sentisse o peso da caminhada. Cada quilômetro percorrido era uma lembrança da desobediência passada e, ao mesmo tempo, um reforço de sua decisão de agora obedecer. A missão não seria cumprida por força sobrenatural apenas, mas por determinação, obediência e persistência. Deus havia salvado Jonas, mas agora era Jonas quem precisava trilhar o caminho. Ao longo da viagem, o profeta certamente teve tempo de sobra para refletir. A paisagem árida, as dificuldades naturais e os perigos da estrada formavam o cenário ideal para um coração ser lapidado. Talvez ele lembrasse da oração feita no ventre do peixe. Talvez sentisse medo do que encontraria em Nínive. Mas acima de tudo estava agora disposto a obedecer. Essa é uma marca essencial da verdadeira restauração. Não apenas o arrependimento, mas a prática determinada da obediência. Chegar até Nínive envolvia cruzar o rio Tigre, nas proximidades da atual cidade de Mossul, no norte do Iraque. A cidade era uma das mais antigas do mundo, cheia de palácios, templos e estruturas fortificadas. Suas muralhas cercavam uma vasta extensão urbana que levava 3 dias para ser atravessada a pé. Segundo o texto bíblico, era o símbolo do poder assírio e, portanto, o epicentro do paganismo e da violência. A cada passo, Jonas se aproximava de um povo que ele desprezava, mas que Deus desejava alcançar. Ao completar essa longa jornada, Jonas finalmente chega à entrada de Nínive. Ele está exausto, marcado pelas experiências recentes, mas com um novo senso de propósito. O que acontece a seguir será um dos eventos mais impressionantes registrados nas Escrituras. Mas nada disso teria sido possível sem essa etapa anterior, o trajeto árduo desde a costa até o coração da Assíria. É nesse tipo de caminhada que Deus forja não apenas mensageiros, mas homens transformados de dentro para fora. Quando Jonas entra em Nínive, ele carrega não apenas a poeira da estrada, mas o peso de uma experiência espiritual profunda. A cidade
símbolo de brutalidade, se curvou diante de sua mensagem de juízo. Surpreendentemente, todos, do mais simples ao rei, se arrependeram, e Deus, em sua misericórdia, poupou a cidade. Contudo, Jonas ficou indignado, pois esperava a destruição de Nínive, não sua restauração. A verdadeira lição de Deus não estava na salvação da cidade, mas na mudança do próprio Jonas. Deus usou essa experiência para moldar seu caráter, ensinando-o que a misericórdia divina pode superar nossos próprios julgamentos. Você acredita que isso realmente aconteceu? Já vivenciou algo que desafiou sua própria ideia de justiça? Se isso te tocou, é porque este vídeo precisava chegar até você. Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem para seguir a jornada de transformação. Até breve!